Gestão de pessoas, estamos fazendo agora o maior plano de capacitação que a Compesa já teve. Estamos investindo R$2 milhões, contratamos o INDG, dinheiro do BNDES que está ali, que vai me ajudar hoje a destravar, né? Mas, ou seja, vamos treinar todos os empregados, 3.800 empregados, só não vai treinar quem não quiser, só não vai ser treinado quem não quiser. E quem não for treinado, provavelmente não estará na empresa nos próximos 10 anos. Então, ou seja, estamos dando oportunidade para que o empregado se capacite, para que a gente possa prestar um serviço melhor. Esse gerenciamento pelas diretrizes, nós temos metas onde a gente acompanha, em 30 dias a gente gira esse ciclo. Nós temos reuniões em todas as gerências, com os gerentes e coordenadores, os resultados são discutidos com os superintendentes e gerentes, depois com os diretores e superintendentes, e temos a reunião de primeiro nível, onde toda a diretoria e o comitê de planejamento se reúnem para avaliar os resultados do mês. Resultado em todas as áreas, todas as obras, todas as despesas, todas as metas, se foram, se não foram atingidas e quais são as medidas de correção. Com relação ao mercado, nós temos aqui uma cultura aqui no estado, de cada prédio que vai ser construído, a primeira coisa que acontece é furar um poço. Essa realidade precisa mudar. Recife está com uma salinização dos seus poços, vários prédios vêm desesperados da noite para o dia, precisando recorrer à Compesa, né? As próprias construtoras têm dito, eu tenho conversado bastante com o Sinduscom, tem dito que tem aumentado o preço na construção por conta da estrutura que tem que ser reforçada, e a gente agora, nesse mês, a gente começa a mudar essa realidade. Nós estamos terminando a terceira etapa do sistema Pirapama. Pirapama já aumentou em 2.500 litros a oferta de água para a região metropolitana, e a gente vai chegar aos 5.000 litros ainda esse mês. Já estamos em teste, tem alguns bairros que estão vendo água com a cor turva, né, porque a gente está invertendo o fluxo de tubulações. Então, ou seja, aquelas incrustações que estavam lá no tubo, estão com o fluxo invertido, estão saindo. A gente tem feito limpeza na tubulação, descarga, mas, ou seja, a gente vai chegar ainda no final do mês com Pirapama operando com 5.000 litros por segundo, o que representa, em 4 anos, aumentar em 50% a oferta de água para a região metropolitana. Nós vivíamos com 10 metros cúbicos por segundo, e a gente vai passar a 15 metros cúbicos por segundo apenas com uma única obra de Pirapama, que nos custou 600 milhões e muitas horas de trabalho. Aí a gente tem um crescimento do mercado, e aí eu falaria um pouco sobre os dados que foram apresentados aqui pela FGV, porque também acho que é uma falha do setor. Você vê que o pesquisador tem que usar dados do SNIS, tem que usar dados do censo. O censo tem dados que são melhores do que os nossos, porque se pergunta ao cliente se ele tem o serviço ou não, mas a gente precisa de ter uma auditoria nesses dados. Eu mesmo sou muito, como venho do fisco, e a gente é acostumado a trabalhar com banco de dados, eu acho muito pouco confiável o SNIS. A começar pelo índice de perdas das empresas. E aí me perdoem meus colegas que dizem que tem 23% de perdas, mas quando não resiste a uma meia auditoria, porque quando a gente vai ver, aí tem subsídio, tem água subsidiada, tem água para uso social de favela, então, ou seja, começa a entrar alguns critérios subjetivos, mas eu acho que a gente precisa fazer um esforço. Acho que o Ministério das Cidades e os próprios, a Caixa, o BNDES, podem se juntar a todos nós, a própria AESB, a Associação das Empresas de Saneamento, nessa batalha de aperfeiçoar esses números, porque eles vão ser benéficos, tanto para quem empresta o dinheiro, como para as próprias concessionárias, para os pesquisadores, para que a gente possa avançar. Temos 10 programas estruturadores dentro da empresa, não vou me deter neles, mas programa de eficiência energética, de automação. Nós temos unidades onde a gente tem operador para apertar um botão numa determinada hora e desligar depois noutra e ficar olhando uma bomba funcionar. A gente precisa automatizar isso, estamos fazendo um esforço. Precisamos aumentar a nossa macromedição, precisamos medir nossa produção para saber efetivamente qual é a perda, né? Reduzir perdas, ou seja, nós temos uma série de programas que que são a base dos nossos investimentos.
Com relação a investimentos, eu estava mostrando para algumas pessoas aqui um gráfico, que infelizmente não deu para botar nessa apresentação, que mostrando o investimento de 1997 a 2010, ano a ano, o investimento contabilizado em balanço. Mas eu poderia citar para vocês, em 97 foi investido 35 milhões, 98, 83, ou seja, em nenhum ano, de 97 a 2006, se chegou a investir nem 100 milhões. No ano passado nós investimos, só no ano 2010, 532 milhões de reais. No ano 2009, 406 milhões de reais. Ou seja, nos últimos 4 anos, 2007 a 2010, nós investimos 1,3 bilhões de reais, que foi o quarto maior investimento, no ano 2010 foi o quarto maior investimento das empresas de saneamento, e se for considerar o esforço de investimento, que é o investimento versus a receita, o faturamento da empresa, nós não tenho dúvida de dizer que nós somos o primeiro no país no ano 2010. Então nós temos hoje diversas fontes, né? Nosso plano de investimento gira em torno de 4,7 bilhões de investimento, entre algumas coisas que ainda estão em obras, como outras que estão em andamento, que estão por vir. Nós temos aí uma divisão dos investimentos por região de desenvolvimento. Ontem, quando estava fechando a apresentação, já vi que aqui está errado, no sertão de São Francisco. Só em Petrolina nós temos 120 milhões de investimento, 65 em esgoto, 55 em água. Então, ou seja, nós temos um investimento que tem sido distribuído por todo o Estado. Essa revolução que a gente vê com a obra de Pirapama aqui, com a série de obras na cidade do Recife, a gente tem isso em Araripina, em Petrolina, em Serra Talhada, em Afogado da Engazeira, em Calumbi, ou seja, em todas as cidades, quase todas as cidades, em mais de 100 municípios do interior, nós temos algum tipo de investimento. Sistema Pirapama, nós investimos 600 milhões. Temos o Proeste, que é uma obra de esgoto, que nós estamos fazendo ao redor da Imbiribeira, né? São 110 milhões, são 2 obras, uma está em fase de conclusão e a outra vai iniciar ainda no próximo mês, nesse mês, né? E aqui, esse é o nosso grande desafio, que eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente está discutindo aqui. É a parceria público-privada para o esgotamento sanitário da região metropolitana do Recife e do município de Goiânia. Né? A região metropolitana formal são 14 municípios e nós incluímos o município de Goiânia para que também tivesse dentro desse projeto. Esse é um investimento em torno de 4,5 bilhões, onde a meta é universalizar esse serviço em 12 anos, ampliando 2,5 milhões de habitantes, né, e a gente tendo um investidor privado. Não há que se discutir com relação a fazer ou não fazer uma PPP, ou não trazer o capital privado para dentro. Os indicadores falam por si. Se a gente for andar no ritmo, com os investimentos tradicionais, o Estado toma o financiamento do governo federal, se submete às regras para tomar o financiamento, depois há uma série de regras para fazer as licitações, uma série de regras para executar a obra, a gente vai conseguir atingir isso aí em 60 ou 70 anos, se tivermos durante essas 6 ou 7 décadas gestões profissionais e governos comprometidos com o setor. Se quisermos mudar essa realidade, a gente tem que ousar. E aí tem várias formas de fazer. Tem uma forma que é privatizar. Posso entregar a Compesa. O Estado cai fora, vende a Compesa, tem aqui investidor privado que teria interesse, hoje teria interesse. Mas será que a gente resolve o problema? A gente talvez resolva da região metropolitana, resolva dos grandes centros urbanos, mas o que é que a gente vai fazer com as cidades do interior, onde a receita não paga? Então, ou seja, tem um desafio grande. Então, o governo optou por uma PPP. Né? O privado vai aportar os recursos e vai construir, fazer as obras, operar e manter durante os 30, 35 anos e será parceiro. Ele não será dono da Compesa, ele será parceiro da Compesa. Ao invés de ter 50 empresas fazendo obra, eu vou ter uma empresa com a visão de parceria de longo prazo, onde a gente vai acompanhar esses resultados. Nós temos um investimento, diria, inusitado ao viçareiro, que é a adutora do Agreste. Né? Um investimento que eu acho que a adutora desse porte, 1.300 quilômetros de adutoras,
com tubos que começam com 1,80 m de diâmetro e vão até 300 milímetros, até 30 centímetros, espalhando água por 68 municípios e mais de 80 distritos da zona rural. Um investimento de mais de 2 bilhões de reais. Nenhuma empresa, nem no Brasil, nem na América do Sul, nem na América Latina, opera um sistema como esse. Nós temos aqui, tivemos parceria com algumas empresas, a própria Copasa, que disse: eu quero vir ver com vocês como é que vocês operam esses sistemas espalhados, como a adutora do Oeste, que nós temos, mais de 300 quilômetros de adutora espalhado pelo meio do sertão. Nós temos a adutora do Salgueiro, ou seja, nós temos grandes sistemas integrados e que isso é um desafio para operar, manter e garantir o abastecimento em muitas cidades. E a gente vai duplicar a produção de água do agreste pernambucano, uma produção dessa hoje que é sujeita ao período de chuvas. Quando tem um ano de chuva bom, a gente consegue abastecer o agreste. Quando não tem, as cidades entram em colapso. E a gente vai resolver isso trazendo água do eixo da transposição. E o sistema do adutor de Pojuca, que vamos gastar 200 milhões, investir, para a gente poder acompanhar o desenvolvimento do Estado. SUAP está vindo aí há muitos anos, né, sendo um catalisador de investimento, e a gente precisa estar preparado com isso para suprir aí a refinaria, por exemplo, a refinaria Abreu e Lima. A própria Petrobras nos disse que a única concessionária que fornece água para uma refinaria da Petrobras será a Compesa. Em todas as outras, ela tem uma captação própria. E aqui, o contrato que tem, um contrato de demanda firme, é com a Compesa. Desafios nossos: aumentar a geração de caixa. Nós precisamos ser mais eficientes na cobrança, ter mais eficiência na distribuição, para que a gente não fique dependendo exclusivamente do Estado. A gente hoje depende exclusivamente do governo do Estado e das linhas de financiamento do governo federal para poder fazer o investimento. A gente precisa gerar caixa para que a gente possa fazer os investimentos naqueles locais onde as linhas de financiamento não conseguem enxergar. Garantir o equilíbrio oferta-demanda, reduzir índice de perdas, gerenciar um grande número de investimentos simultâneos. Nós estamos além de ser uma empresa de operação e manutenção, nós somos a maior empresa de obras do Estado. Então, isso não tem sido fácil. Não tem sido fácil você estar cuidando do dia a dia e estar fazendo as obras que só vão ter resultado no futuro. Por fim, gente, a gente está completando 40 anos esse ano, né, dizendo aí, isso é uma mensagem de alento para o compesiano, eu acho que para o pernambucano, que muita água ainda vai rolar, né? A gente tem muito desafio à frente para fazer, mas a gente não vai se apequenar diante do desafio. A gente tem sido uma empresa que, apesar de ter sido bastante questionada por conta do déficit de investimento ao longo do tempo, a gente tem encarado esse desafio com muita vontade e com muita responsabilidade, e vamos continuar fazendo isso. E parabenizo aqui ao Instituto Trata Brasil por esse seminário.